Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer a montagem das máscaras em EVA, tema Nascimento de Jesus. Aqui, todos os meus moldes já estão recortados, né? Eu imprimi no sulfite comum e ó, tá tudo cortadinho. Aqui eu separei os integrantes aí, né? Por exemplo, aqui é o José, eu separei no clips, ó. Aqui é o anjo, né? Então eu deixei separadinho, ó. Aqui são os reis magos. Né? Aqui eu tenho o menino Jesus, então eu deixei separadinho aí no clips, né? Porque tem algumas pecinhas da sobrancelha, né? Que é bom fazer isso para não perder ou não misturar com outra. Então, primeira etapa, imprimir e recortar, gente. Recortou os moldes, aí a gente vai começar a riscar no EVA, tá bom? E aqui eu já deixei para mostrar para vocês que eu já risquei o burro, né? O burrinho, ó, aqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Eu risquei o cabelinho aqui, ó, no preto. Acho que, será que tá dando? Dá, né, ó. Aqui, tá vendo a marcação, ó? E eu utilizo esse agulhão aqui pra riscar, tá bom? Eu gosto, ó, porque, ó, o agulhão, ó, a gente risca, né, e ele não vai aí ficar a marca. Então, aqui, ó, risquei a cabeça do burro. Aqui é o cabelinho e a sobrancelha, tá? E nessa outra parte aqui é o detalhezinho que é bege, né? Que a gente vai colar dentro da orelha. Então, pra todos esses moldes aqui, pessoal, todos esses moldes a gente vai fazer o mesmo processo. Separar ali, né, ó, burro. Aí você vai separar as pecinhas do burro, ok? Riscou no EVA com palito, tá? Pode ser palito de churrasco também. Aqui, por exemplo, esse daqui é a vaca. Então, o que eu risquei aqui da vaca, ó? A orelha. Aqui o cabelinho, ó, cabelinho, sobrancelha, manchinhas, detalhe aqui da orelha e os chifres, tá bom? Então, eu já tenho aqui também a vaquinha. Ah, mas cadê a cabeça da vaquinha? A cabeça da vaquinha é esse molde aqui. Esse molde aqui de cabeça, gente, ele vai servir para todos esses personagens aqui, ó. Então, ó, você vai riscar uma vez bege para a ovelha, uma vez branca para a vaca, e os 7 tons de pele, que é a sua escolha. Eu coloquei entre parênteses como eu risquei, né? 6 na tonalidade nude e 1 na tonalidade marrom. E vocês vão poder escolher aí a tonalidade de tons de pele que você preferir. Aqui, então, é a cabeça da maioria dos personagens. A estrela também é direto no próprio molde, tá? Então, a estrela a gente risca direto e o burro também, né? Porque o burro já vem com a cabeça junto, ó. Porque eu não desmembrei e também porque eu aumentei a bochecha. Então, é só seguir as orientações de cada molde, né? Por exemplo, uma vez amarelo. Então, você vai riscar uma vez amarelo, tá bom? Quando tiver mais de uma vez, né? Você vai riscar 2 vezes. Por exemplo, aqui, ó, o chifre, tá escrito lá, riscar 2 vezes, né? Aí você risca 2 vezes. E isso pra tudo, tá, gente? Então, depois de riscar os EVAs, a gente vai começar o recorte, tá, ó? Fazer o recorte, eu gosto de deixar separadinho assim, ó. E eu gosto de usar essa tesoura aqui, que fica maravilhosa. Eu tenho usado ela, na verdade, para papel e para EVA. Eu preciso trocar essa tesoura trocar não, eu preciso comprar mais uma para deixar uma só para EVA. Que eu gosto de usar uma só para EVA e uma só para papel. Mas eu gostei tanto dessa tesoura que eu só tô usando ela, gente. Tenho outras também que eu adoro, mas eu só tô usando essa aqui ultimamente. Porque o cortezinho dela fica muito perfeito, ó. Então aqui a gente vai começar a cortar todas as peças. Lembrando que não misture, tá? Cortou a vaquinha, separa os moldezinhos da vaca. Cortou o burro, separa. Por quê? Porque tem peças de sobrancelha, né? Então, pra não confundir, separa os montinhos com cada personagem, pra daqui a pouco a gente tá fazendo toda a montagem aí da máscara que eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? E aí, gente, com todas as peças aí já prontinhas, a gente vai começar a fazer o esfumadinho e os detalhes. Começando pelo burro, eu fiz esse detalhezinho de caneta gel branca no cabelinho, tá? Só umas risquinhas assim. Para esfumar, eu utilizo o giz pastel oleoso ou o giz retrátil da BRW, que é esse que eu vou usar para esfumar essa peça. Então, eu sempre esfumo com um tom mais escuro que o EVA, né? Nesse bege aí, eu tô utilizando o vermelhinho para esfumar, tá? Então, sempre tem que ser um tom que vai dar para enxergar aí. O burrinho é cinza, então eu esfumo ele de preto. E eu tô usando aí com o giz retrátil, eu gosto de usar o lencinho umedecido, né? Porém, eu deixo ele secar, né? Uns 2 dias. E aí, eu deixo vários, né? Secando. Depois eu deixo tudo num potinho e vou usando o lencinho seco, né? Pra esfumar. Dá pra usar um retalhinho de EVA também. Mas com o giz retrátil, eu gosto de lencinho ou paninho mesmo, que fica legal. Mas aí você pode usar o giz pastel também, tá bom? Pra esfumar, que vai dar um efeito bem legal, tá? Então, é só fazer esses movimentos circulares aí, dando uma esfregadinha. E isso é pra todas as peças, tá, gente?
todas as peças, esfumar. E aí, o burrinho tá pronto e eu já vou fazer a colagem, tá? Com a cola quente, eu utilizei. Aí, ó, ele já tá pronto, coladinho. E aí, a bochechinha eu gosto de fazer também com giz retrátil, mas pode usar blush, tá? Quem tiver blush, pincelzinho, usa o blush. Eu gosto de fazer na testa também, nas bochechas e na testinha, tá? E aí, gente, burrinho pronto, a gente vai pra montagem da vaca, ó, ela já tá esfumada. Aí vem a dica de cortar o olhinho, né, ó. Então, em cada personagem assim, que eu tô mostrando um pouco do passo a passo, tem algumas dicas, tá? Aí, na da vaquinha, eu já coloquei eu cortando o olhinho. Então, aí vocês vão ter uma noção, né, do processo todo. Pra cortar o olhinho, eu corto ou com a tesoura ou com estilete de precisão, tá? Desse jeitinho aí que eu mostrei, ó. Com a tesoura, tem que cortar bem devagarzinho, tá, gente? Também. E aí, a montagem, ó, a vaquinha tá toda esfumada e eu começo a montagem pela orelha, né? Colando a parte rosa dos dois lados. Pode usar cola instantânea também. Então, cola a orelhinha. A montagem é super tranquila, dá até pra você montar olhando a foto. Porém, o vídeo eu gosto de fazer porque tem bastante gente que tá iniciando, né? E gosta de pegar aí algumas dicas dos vídeos. Por isso que eu disponibilizo, né, as gravações aí. Então, ó, montou. Aí, no cabelinho da vaquinha, gente, do burrinho, né, e tal, não precisa passar cola em cima. Aí, eu acabei passando em cima, né, eu esqueci. Mas é na parte de baixo, ó. E aí, você encaixa as orelhinhas. A orelhinha tem que encaixar mais ou menos assim, parecida com a minha, porque o elástico vai na altura do olho, tá? Então, não pode deixar a orelhinha pra baixo, senão vai pegar no elástico, tá? Então, deixa sempre acima ali do olho. Sobrancelha, tudo coladinho aí com a cola quente. Esses pedacinhos das manchinhas, tem umas partes que tem essas voltinhas. Essas voltinhas que tem aí, são as que vão em volta do rosto, né? Pra ficar esse formato arredondadinho. Então, ó, depois é só colar e tá pronta a nossa vaquinha. Também tem que pôr bochechinha, tá, gente? O cabelo aí da Maria, eu faço a risca com o agulhão, né? Depois eu uso o lápis de cor da Tris pra fazer, né, a marcação. Então, eu uso o agulhão primeiro, né? Depois eu passo o lápis de cor. A peça já tá toda esfumada, tudo bonitinho com a bochechinha, ó, aí. Todas as peças eu faço isso. Essa parte aí, gente, que vai na cabeça, faz parte do manto, né, que vai em cima. E aí, eu também faço essas marcações que tem lá no molde pra... Vocês podem até passar por cima, fazer um decalque. Tem lá no molde essa marcação. Eu já tinha feito ela com agulhão, ela tá bem clarinha. Depois eu venho passando aí o lápis de cor, eu passo umas 3 vezes, ó. Venho esfumando com o giz. Eu gosto de usar vários... pra esfumar, eu gosto de usar vários materiais diferentes. Por quê? O giz retrátil, ó, eu tô usando aí pra esfumar em volta da peça. E essas linhas aí que vocês estão vendo dentro, que faz o efeito, né, de dobra, eu utilizo o giz pastel oleoso, né? Eu tô usando aí esse daí da marca Tris. Também, ó, eu só vou passando. Que eu gosto mais de esfumar quando tem linhas assim, com esse giz menorzinho, né? Sem ser o retrátil. O retrátil, ele é bem cremoso, né, e pigmentado. Eu gosto de fazer ele em volta das coisas. Ó, tá ficando bem bonitinho. Aí, a gente cola... Primeiro, tem que colar essa parte, igual eu tô fazendo. Se você colar direto na máscara, vai dar errado. Então, primeiro cola o cabelinho, né? E aí, ó, na parte de baixo, é onde vai encontrar ali com o cantinho da máscara, ó. Pra fazer o encaixe certinho. Passa a cola, ó. Sobrancelha, eu tô usando a ajuda de uma pinça, que as sobrancelhas são pequenas, né? E aí, ó, tá pronta a Maria, gente. Depois a gente vai decorar a bochechinha com corações, tá? A ovelha, eu utilizei esse... Como que chama, gente? Atoalhado, né? O EVA atoalhado, que ele é peluciadinho, sabe? E eu fiz essa manchinha, né? Eu só pintei, esfumei esse pedacinho da orelha. Tem até a marca também no molde. Esse pedacinho eu esfumei com o giz, mas se você quiser pode usar um pedacinho de EVA também, rosa, e colocar na orelhinha nesse pedacinho. Fazemos a colagem, ó. Começa a sobrancelha, depois vai pro cabelinho e por último as orelhinhas, ó. Eu vou colando por etapas. Primeiro eu colo um pedacinho, depois eu vou colando o restante, ó, pra cola estar bem quente e não soltar depois, gente.
Ó, encaixa a orelhinha. A outra. E a ovelhinha já tá pronta. Depois a gente só vai colocar um coraçãozinho de biscuit na bochecha, tá, gente? Tá prontinha. O fundo também eu deixei pro final do vídeo, tá? Agora, o anjo, tem um pouquinho de cada montagem, tá? Eu coloquei um pouco acelerado aí o vídeo, porque não tem necessidade nessa parte de deixar em câmera lenta, senão fica muito grande. A marcação do cabelinho, eu fiz igual da Maria, tá, gente? Com lápis de cor, tá? E o giz aí pra esfumar essas linhas do efeito do cabelinho. Ó, o anjinho, então, a gente vai colar o cabelo. Gente, essa parte do anjinho eu colei ao contrário, mas ficou bom também. Lá nas máscaras digitais, que é aquelas prontas para imprimir, essa parte de cima aí do anjo, que eu esqueci o nome, dourada, tava ao contrário, eu coloquei pra cima, né, pra ficar um efeito diferente. E nessa eu acabei colocando ao contrário, porque eu esqueci de ver a foto. Mas também ficou muito legal o anjinho desse jeito que eu fiz aí. Mas se você quiser olhar lá, digital, no meu site, as fotos, né, tem lá as fotos, você vai ver o anjinho tá diferente. Esse negócio desse arco de cima, que eu esqueci o nome. Anjinho pronto, a gente vai para os Reis Magos. Eu já deixei um pronto ali, né? E depois eu fui montando os outros dois que faltavam. É do mesmo jeito, então eu só tô montando um aí com vocês, porque os outros dois é o mesmo formato de montagem. Cola a coroa primeiro, né? Eu fiz dourado, com EVA de glitter. Ó, eu deixei para fazer dois aí na hora, ó. E aí, é só vocês colarem aí a pecinha, né, a pedraria. E aí, essa parte, gente, tem que começar a colar pela parte do nariz, tá bom? Pra ela fazer o encaixe certinho, ó. Primeiro por baixo, tá? Não começa colando por cima, sempre aí, ó, igual eu tô fazendo, por baixo. Porque essa daí é a barba, né? Se você começar a colar por cima, pode ser que a barba não dê o encaixe certinho. Então, começa por baixo. Uma vez que você vê esse vídeo, já é o suficiente depois, né? Se você pegar outros pedidos, você consegue fazer várias vezes, depois que você pega o jeito, né? Se você for iniciante. Então, ó, começa sempre colando pela parte do nariz quando tiver barba, tá bom? E aí, ó, tá finalizado, né? Um dos Reis Magos, gente. Tranquilo, né? Só a montagem aí, ó, pra vocês. Tem algumas dicas, né, na parte do esfumado, ó. O outro também eu vou montar lá do mesmo jeito, tá bom? Por isso que eu não gravei o outro. Agora, o Menino Jesus. O Menino Jesus, a gente vai começar a colar o cabelinho. Encaixa o cabelinho aí. E o cabelo, ele termina ali na parte mais ou menos dos olhos, né? Ó, na altura dos olhos. Passa a cola. E aí, gente, a sobrancelha. E depois tem um truquezinho aí que eu vou mostrar pra vocês das estrelinhas. Que as estrelinhas a gente não vai colar agora, tá? A gente vai colar esse arco aí em cima. Só a pontinha, né? A gente cola ali, né? No cantinho. Dos dois lados. A estrela, a gente não vai colar agora direto, tá? A estrela, a gente vai colar no EVA branco primeiro. Pra fazer um efeito e dá até pra enxergar melhor as estrelas. Ó, cola tudo no EVA branco, as estrelinhas, e a gente vai, depois de colar, recorta, deixando uma fina bordinha, ó, pra dar pra ver esse contorno branco, tá? Isso vai fazer um destaque nas estrelas. Feito isso, não cole ainda as estrelas, tá? Deixa ela separadinha, que depois, na hora que a gente colar no EVA branco pra fazer o fundo, a gente monta. Agora é a vez do José. Gente, o esquema da barba, né, é o mesmo. Comece colando por baixo, tá? Sempre por baixo. Posiciona ali, vê se tá certinho e começa por baixo. Ah, mas do lado tá aparecendo, né, a cabeça. Mas aí vai cobrir, né? Faz parte das vestes dele, ó. E aí, ó, fica bem legal. Não dá pra ver a parte que ficou abertinha lá do lado. Ó, só ir passando a cola. Eu fiz a marcação ali também com lápis de cor, esfumei tudo com o giz retrátil também, o mesmo processo para todos, ó. Pode ver que tá vermelhinha lá na testa, as bochechinhas vermelhas. Aí eu usei o dourado para fazer essa tirinha, ó. Pode ser amarelo também, se você não tiver o EVA de glitter, tá, gente? Tudo que for dourado, você pode estar usando o amarelão, aquele amarelão escuro, né? Sobrancelha colada. E aí, gente,
Depois da sobrancelha colada, tá pronto. E a estrela, pessoal, como não tem muita pecinha, né? Na verdade, é só o rosto. Eu cortei ela já no EVA de glitter, tá bom? E aí, eu tô mostrando pra vocês mais uma etapa, né? Eu coloquei as bochechinhas de biscuit, né? E eu cortei com o estilete de precisão essa parte do olho, deixando uma fina borda aí em volta, ó. E aí, tá um pouquinho rápido, porém, eu corto essa parte bem devagar, tá? Aqui no vídeo tá um pouco acelerado, mas essa parte eu vou bem devagarzinho, vou girando ali devagar o olho pra fazer esse efeito, tá? É opcional essa parte, eu gosto de colocar fundo, ainda mais se você fizer pra venda, o acabamento fica muito bom. E a estrela, gente, não tem segredo, porque é só cortar ela lá no molde bonitinha, né? E aí eu vou ensinar pra vocês a etapa do elástico também, tá? Já, já. Agora, a gente vai voltar para o Menino Jesus, ó. Podem ver que eu colei ali as estrelas agora. Eu colei as estrelas, ó, porque eu já tinha colocado o fundo branco aí, tá? Só vim mostrar para vocês a bochechinha, ó, que eu coloquei o biscuit. Agora, vamos fazer esse fundo e colocar o elástico, né? Agora que eu vou ensinar vocês aí o segredinho do elástico, é que a gente, ó, vai colar o elástico primeiro, tá? Primeiro a gente põe o elástico, eu tô usando 25 centímetros. 25 centímetros de elástico chato, né? Pode ter 7 milímetros ou 1 centímetro. Ó, a gente vai colar ali só na pontinha, ó, tá? Na altura do olho, sempre na altura do olho, gente, ó. E o elástico tá pra frente, né? Porque eu vou colar o fundo. Então, eu colei um pedacinho do elástico, ó, na altura dos olhos de cada lado, né? Aí o elástico fica para frente para que você possa colar a máscara, né, num fundo aí de EVA branco ou preto, para enfim poder fazer o corte aí, né, e ficar com um acabamento muito bom, ó. Aí eu tô tirando o excesso. E aí a gente vai cortar uma fina borda, ó, deixando bem uma bordinha bem fina mesmo, gente. Pode ser no EVA preto também, ou da cor que você preferir. Eu fiz tudo no branquinho para padronizar, ó. Vai cortar em volta da peça. E aí, depois que você finalizou a peça, você vai virar o elástico pra frente, tá? Mas primeiro a gente vai cortar o olhinho aí, né? Também com estilete. Essa parte, gente, de cortar o fundo do olho, eu não uso a tesoura, porque sempre fica torto, tá? Então, eu sempre uso o estilete de precisão, ó. Fica com acabamento bem bonito. Pra cortar o fundo e fica aquela bordinha branca aparecendo, fica muito legal. Depois que você cortar os dois olhinhos aí e a máscara está quase pronta, né? A gente pode virar aí o elástico do outro lado, olha que legal. A bochechinha, gente, ó, coraçãozinho de biscuit, se você não tiver, você vai fazer um pinguinho com tinta branca, tá? Um pinguinhozinho na bochecha com tinta branca, se não tiver o coração de biscuit. Se quiser comprar o biscuit, me chama que eu tenho indicação e cupom pra vocês. Agora, bora ver essas máscaras prontas? Olha que legal, gente. Ficou muito bonitas. E eu tenho, além dos moldes para EVA, né? Que é essa apostila que vocês estão vendo aí no vídeo. Eu tenho a digital, que ela já é a arte desenhada, pintada, toda prontinha para imprimir e usar, tá bom? Então, aí as máscaras prontas, ó, com o fundo, ó, o elástico daquele jeitinho que eu falei pra vocês, né? Colocando o elástico primeiro e depois colando o fundo, porque assim o elástico não vai dar pra ver, né? Ele fica escondidinho aí por dentro, entre a peça principal e o fundo, né? Que é o forro. Os 3 Reis Magos aí. E essa é a nossa apostila Nascimento de Jesus, máscaras para apresentação aí. O burro, gente, uma sugestão para quem quiser fazer o camelo, é só usar o molde do burro, tá? E fazer na cor bege ou um marronzinho claro, fica bem legal. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like aqui nesse vídeo.